Nesta aula, nós vamos trabalhar com a função logarítmica. Então, vamos definir a função logarítmica. Então, considere uma função f que vai dos reais positivo aos reais. E o que essa função faz? A cada real positivo, ela associa a um y igual ao logaritmo de x na base A. Lembramos então o que ocorre, por exemplo, com a base maior que 1. Se nós tivermos então uma base maior que 1, o que vai ocorrer com o gráfico dessa função? Nós teremos então a função logarítmica, uma curva crescente. E se o A, lembrando das restrições, para A, então o A ele não pode ser negativo e tem que ser diferente de 1. Então, se o A for maior que 1, nós teremos aqui o gráfico de uma função crescente. E se o A for positivo, mas estiver entre 0 e 1, nós teremos então o gráfico da função logarítmica, ela é uma curva decrescente. Então, para A maior que 1, nós temos uma curva crescente. E para A entre 0 e 1, nós teremos uma curva decrescente. Então, vamos construir o gráfico. Então, vamos com um exemplo aqui, a função f de x igual ao logaritmo de x na base meio. Então, nós podemos observar aqui que o A é meio, então nós teremos uma curva decrescente. Para a construção do gráfico da função logaritmo, assim como nós fazemos para todo gráfico, nós devemos estabelecer então alguns valores para x e calcular o valor para y correspondente. Então, poderemos iniciar para x igual a 1/4. Bom, então, se x é igual a 1/4, qual o valor de y que corresponde? Bom, nós temos que, para fazer esse cálculo, lembrar da definição de logaritmo. Então, nós temos assim, logaritmo, o x é igual a 1/4, então, no lugar de x, eu vou colocar 1/4, na base meio. Quem é esse valor? Quem é esse y? Então, logaritmo de 1/4 na base meio é igual a um y. Então, pela definição de logaritmo, então, meio, como é uma fração, vou usar o parênteses, elevado a y, deve ser igual a 1/4. Para eu resolver essa equação, eu preciso ter a mesma base, porque aqui eu tenho uma base meio e aqui eu tenho uma base 1/4. Bom, nós podemos observar que o 4 pode ser escrito em base 2.
ou seja, 2 ao quadrado é igual a 4. E esse quadrado aqui, eu posso ainda escrever como meio elevado a y. Eu posso escrever como meio elevado ao quadrado. Então, como as bases são iguais, eu tenho então que o y é igual a 2. Então, para x igual a 1/4, eu tenho y igual a 2. Então, para cada valor de x que nós atribuirmos, nós vamos determinar o valor de y usando a definição de logaritmo. Então, por exemplo, quando x é meio, o y é igual a 1. Quando x é 2, por exemplo, nós teremos um y igual a menos 1. E quando x é 4, nós teremos um y igual a menos 2. Então, todos esses valores são determinados considerando, então, a definição de logaritmo. Dando início, então, à construção do gráfico da função logarítmica, nós temos, então, na nossa tabela, x igual a 1/4 corresponde a um y2. Para x igual a meio, y igual a 1. Nós podemos também acrescentar x igual a 1, porque nós sabemos que o log de 1 em qualquer base, inclusive, né, na base meio, é igual a 0. Então, nós podemos acrescentar aqui. Se x for 2, então y igual a menos 1. E para x igual a 4, nós teremos um y igual a menos 2. Então, eixo x eixo y podemos marcar 2 aqui, 4 aqui, manter uma escala razoável, né? Senão você não consegue visualizar o que está acontecendo com o seu gráfico. O que eu chamo de uma escala razoável? Então, colocar, por exemplo, um valor maior que nós estamos trabalhando para x aqui é 4. Então, no meio do 4 marcar o 2, no meio, entre 0 e 2 marcar o 1. Então, se você não seguir esses padrões, aí você não consegue visualizar a característica do seu gráfico. Então, por exemplo, para x igual a 1/4, nós teremos y igual a 2. Quando x é meio, o y é 1. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, o y é menos 1. E quando x é 4, o y
igual a menos 2. Então, a gente observe que só pelos pontos realmente é uma curva decrescente, como nós havíamos dito lá. O logaritmo ela decresce, depois é uma curva que suaviza. Conforme x cresce, ela vai ficando mais suave, né? Uma curva decrescente.